Elias, o tesbita que vivia entre os colonizadores de Gileade, confrontou Acabe. Assim como vive o Eterno, o Deus de Israel, a quem sirvo, nos próximos anos haverá uma severa seca no país. Não cairá uma gota de orvalho ou uma gota de chuva enquanto eu não ordenar. O Eterno disse a Elias: Saia depressa daqui. Vá para o leste e se refugie próximo do riacho de Querite, do outro lado do rio Jordão. Você poderá tomar água fresca do riacho, e darei ordens aos corvos para alimentarem você. Elias obedeceu à voz do Eterno. Ele se instalou perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos traziam comida para ele de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Depois de um tempo, o riacho secou por falta de chuva, e o Eterno disse a Elias: Vá para Sarepta, em Sidom, e permaneça ali. Já instruí uma mulher que mora lá a providenciar comida para você. Ele foi para Sarepta, e na entrada da cidade, encontrou uma viúva apanhando lenha. Ele perguntou: Por favor, poderia me trazer uma jarra de água? Estou com sede. Quando ela fez menção de buscar a água, ele disse: E também, por favor, traga alguma coisa para eu comer. Ela respondeu: Assim como vive o Eterno, seu Deus, juro que não tenho nada para comer. Tenho uma vasilha de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando uns gravetos porque vou preparar alguma coisa para meu filho e eu comermos. Depois disso, só nos resta morrer. Elias disse a ela: Não se preocupe, faça o que você disse. Mas antes prepare um bolinho para mim e traga aqui. Depois prepare uma refeição com o que sobrar para você e seu filho. O Eterno, o Deus de Israel, diz: A vasilha da farinha não ficará vazia, e a botija de azeite não se esgotará, até que o Eterno mande chuva sobre a terra e ponha fim a esta seca. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha pedido. E aconteceu como ele falou. Todos os dias havia comida para ela e para seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a botija de azeite não se esgotava. A promessa do Eterno se cumpriu exatamente como Elias tinha dito. Passado um tempo, o filho da viúva ficou doente. A doença se agravou, e em certo momento, ele parou de respirar. A mulher disse a Elias: Por que, ó homem de Deus, o Senhor veio aqui interferir na minha vida, expor o meu pecado e matar meu filho? Elias disse: Traga seu filho para mim. Ele tomou o menino dos braços dela, levou-o para o quarto no qual estava acomodado, pôs o menino na cama e orou. Ó Eterno, meu Deus, por que trouxeste esta desgraça sobre essa viúva que me acolheu em sua casa? Por que tiraste a vida do filho dela? Ele deitou-o 3 vezes sobre o corpo do menino, sempre orando. Ó Eterno, meu Deus, devolve o fôlego a este menino. O Eterno ouviu a oração de Elias, e o menino ressuscitou. Elias pegou o menino, levou-o para baixo e entregou-o à sua mãe. Ele disse: Aqui está seu filho. Está vivo. A mulher disse a Elias: Agora estou entendendo. O Senhor é um homem de Deus. Quando o Senhor fala, é o Eterno que fala. É a verdade. Depois de muito tempo, no 3º ano da seca, veio a palavra do Eterno a Elias: Apresente-se a Acabe. Vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu para encontrar-se com o rei. Na época, a situação já era muito grave em Samaria. Enquanto isso, Acabe conversava com Obadias, encarregado do palácio, homem temente ao Eterno.
Houve um tempo em que Jezabel tentou exterminar os profetas do Eterno. Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e providenciou água e mantimento para eles. Acabe ordenou a Obadias: percorra a terra procurando nas nascentes e nos riachos algum capim para alimentar nossos cavalos e mulas. Eles dividiram o território e começaram a busca. Acabe seguiu numa direção e Obadias em outra. Obadias seguiu por um caminho e topou com Elias. Obadias prostrou-se em reverência e exclamou: é você mesmo, Elias, meu senhor? Elias respondeu: sim, sou eu. Volte e diga ao seu senhor: encontrei Elias. Mas Obadias disse: o que fiz para merecer isso? Acabe vai me matar. Assim como vive o Eterno, não há país ou reino para onde o rei não tenha enviado gente à sua procura. Quando voltavam e diziam: procuramos por toda parte, mas não o encontramos, Acabe fazia aquele país ou reino jurar que você não estava mesmo lá. Agora você me diz, vai dizer ao seu senhor que Elias foi encontrado. Assim que eu partir, o Espírito do Eterno levará você para não sei onde. Você desaparecerá, minha informação não vai se confirmar e eu serei morto. Tenho servido fielmente ao Eterno desde menino. Ninguém contou a você o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Eterno? Como arrisquei a minha vida escondendo 100 profetas em 2 cavernas, 50 em cada uma, e providenciando água e mantimento para eles? Agora você quer que eu me exponha, dizendo ao rei: Elias foi encontrado. Ele sem dúvida me matará. Elias disse: assim como vive o Senhor dos exércitos de anjos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Assim Obadias foi imediatamente procurar o rei para contar a novidade. Acabe foi ao encontro de Elias. No instante em que viu Elias, Acabe exclamou: é você mesmo, agitador de Israel? Elias respondeu: não fui eu quem provocou esta desgraça sobre Israel. Foi você mesmo e seu governo. Vocês abandonaram os caminhos do Eterno e seus mandamentos para seguir os Baalins. Reúna todo o Israel no Monte Carmelo. Não deixe faltar os protegidos de Jezabel, os 450 profetas dos Baalins e os 400 profetas da deusa da prostituição Azerá. Acabe convocou todo o povo de Israel, principalmente os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. Elias desafiou o povo: até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam ao Eterno. Mas se é Baal, sigam a Baal. Decidam-se. Ninguém respondeu nada. O povo nem se mexia. Elias disse: sou o único profeta do Eterno que restou em Israel. Mas há 450 profetas de Baal. Deixem os profetas de Baal trazerem 2 novilhos. Matem um deles e arrumem a carne sobre o altar com lenha, mas não acendam o fogo. Vou preparar o outro novilho e arrumá-lo sobre a lenha, mas também não acenderei o fogo. Depois, vocês clamem aos seus deuses, e eu clamarei ao Eterno. O Deus que responder com fogo é de fato Deus. Todos concordaram. Boa ideia. Vamos fazer isso. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um novilho e preparem-no. Vocês primeiro, já que são a maioria. Invoquem o seu Deus, mas não acendam o fogo. Eles pegaram o novilho, prepararam o animal para o sacrifício e clamaram a Baal. Clamaram a manhã toda: ó Baal, responde-nos! Mas nada aconteceu, nem sinal de resposta. Desesperados, pulavam e dançavam em torno do altar. Ao meio-dia,
Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, afinal ele é Deus. Talvez esteja meditando em algum canto ou ocupado com algum trabalho. Vai ver, está viajando. Vocês não acham que está dormindo e perdeu a hora, acham? Nesse caso, será preciso acordá-lo. Eles começaram a gritar mais alto ainda e se cortaram com lâminas e facas, ritual comum entre eles, até ficarem com o corpo todo ensanguentado. Continuaram com isso até de tarde. Fizeram todos os rituais e truques que conheciam, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não aconteceu nada, nem sinal de resposta. Por fim, Elias disse ao povo: Chega! Agora é a minha vez. Venham aqui. Eles se reuniram em torno dele. Ele refez o altar que já estava destruído. Escolheu 12 pedras, uma para cada tribo de Jacó, o mesmo Jacó a quem o Eterno tinha dito: de agora em diante, você se chamará Israel. Elias fez um altar com as 12 pedras em honra do Eterno. Depois abriu uma vala bem larga em torno do altar, pôs a lenha sobre ele, preparou o novilho e arrumou a carne sobre a lenha. Depois ordenou: Encham os baldes de água e derramem sobre o boi e a lenha. Ordenou de novo. Façam outra vez. Eles fizeram. Disse ainda: Façam mais uma vez. E eles fizeram. O altar ficou encharcado e a vala cheia de água. Na hora de oferecer o sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou: Ó Eterno Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que todos fiquem sabendo hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que faço essas coisas seguindo as tuas ordens. Responde-me, ó Eterno. Responde-me e mostra a este povo que tu, ó Eterno, estás dando a eles uma oportunidade de se arrepender. Na mesma hora, o fogo do Eterno caiu e queimou a oferta, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água que estava na vala. O povo viu o que aconteceu e todos se prostraram admirados em adoração e exclamaram: O Eterno é Deus! O Eterno é Deus! Elias disse: Agarrem os profetas de Baal, não deixem que escapem. O povo os prendeu, e Elias mandou-os para o riacho de Quizom, onde os matou. Elias disse a Acabe: Levante-se, coma e beba. É tempo de celebrar. A chuva não demora. Já estou ouvindo o barulho dela. Acabe se levantou, comeu e bebeu. Enquanto isso, Elias subiu ao topo do Carmelo, prostrou-se em oração com o rosto entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Fique de pé. Olhe na direção do mar. Ele olhou e contou a Elias: Não estou vendo nada. Elias disse: Continue olhando. Se necessário, olhe 7 vezes. Na 7ª vez, ele disse: Vejo uma nuvem subindo do mar. É muito pequena, do tamanho da mão de uma pessoa. Elias ordenou: Corra e diga a Acabe: Cele um jumento e desça a montanha antes que a chuva o alcance. Foi tudo muito rápido. O céu escureceu e o vento soprou as nuvens até que começou a chover forte. Enquanto isso, Acabe partia de carro para Jezreel. O Eterno deu uma força extraordinária a Elias, que prendeu a capa à cintura e correu à frente do carro de Acabe, até chegar a Jezreel. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, até mesmo o massacre dos profetas.
Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo: Os deuses vão castigar você por isso. Vão me vingar de você. Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó Eterno. Leve a minha vida. Estou pronto para descer à sepultura com meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. De repente, um anjo o acordou e disse: Levante-se e coma. Olhando em redor para sua surpresa, deparou perto da sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo do Eterno voltou, acordou-o e disse: Levante-se e coma um pouco mais. Você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele: O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos exércitos de anjos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: Saia e fique no monte diante do Eterno. O Eterno passará ali. Um vento muito forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno. Mas o Eterno não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo. Mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Quando Elias sentiu a brisa, cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali. Uma voz suave perguntou: Então, Elias, diga-me outra vez, o que você está fazendo aqui? Elias repetiu: Tenho dedicado minha vida inteiramente ao serviço do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos. Porque o povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou os seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: Volte pelo caminho por onde veio, através do deserto até Damasco. Chegando lá, você deverá ungir Hazael, o rei sobre a Síria. Depois, será a vez de ungir Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel. Por fim, você deverá ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Quem escapar de Hazael, Jeú matará. Quem escapar de Jeú, Eliseu matará. Enquanto isso, preservarei 7.000 pessoas que não se dobraram ao Deus Baal, lábios que não beijaram sua imagem. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, num campo em que estavam 12 juntas de bois arando. Eliseu conduzia uma delas. Elias aproximou-se e pôs sua capa sobre Eliseu. Eliseu abandonou os bois e saiu caminhando com Elias. Mas de repente pediu: Por favor, permita que eu me despeça de meu pai e de minha mãe. Depois vou com você. Elias respondeu: Vá, mas não se esqueça do que acabei de fazer com você.
Eliseu voltou e matou os 2 bois. Com o arado transformado em lenha, cozinhou a carne e deu uma festa de despedida. Depois, partiu com Elias, tornando-se seu ajudante. Depois disso, aconteceu que Nabote de Jezreel era dono de uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe pediu a Nabote: Dê-me sua vinha para eu transformá-la em horta, já que fica ao lado do meu palácio. Darei em troca uma vinha muito melhor, ou se preferir, pagarei em dinheiro. Mas Nabote respondeu a Acabe: O Eterno me livre de vender a terra, que é herança da família. Acabe voltou para casa aborrecido, por causa da resposta de Nabote. Nunca entregarei ao Senhor a herança da família. Ele foi para a cama e se recusava a comer. Sua mulher Jezabel perguntou: O que está acontecendo? Por que você está assim, sem vontade de comer? Ele disse: Conversei com Nabote de Jezreel e pedi a ele: Dê-me a sua vinha. Eu pagarei pelo que ela vale ou darei em troca outra vinha. Mas ele me disse: Nunca entregarei a minha vinha ao Senhor. Jezabel disse: E o rei de Israel precisa se preocupar com isso? Não é você quem manda aqui? Levante-se, coma e anime-se. Eu cuidarei disso. Vou conseguir a vinha de Nabote para você. Ela escreveu cartas a todas as autoridades e líderes da cidade de Nabote, assinou pelo rei e pôs o selo oficial. Na carta, ela escreveu: Convoquem um dia de jejum e ponham Nabote num lugar de destaque. Ponham ao seu lado 2 sujeitos de má índole que o acusem. Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Então, eles o levarão para fora da cidade e o apedrejarão até a morte. Foi o que fizeram. Os homens mais influentes da cidade seguiram as instruções de Jezabel, conforme estava escrito na carta. Convocaram um dia de jejum e puseram Nabote num lugar de honra. Diante de todos, os 2 homens o acusaram. Ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Os companheiros o levaram para fora e o apedrejaram cruelmente. Quando soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, Jezabel disse a Acabe: Tome posse da vinha de Nabote de Jezreel, a vinha que ele recusou a você. Nabote está morto. Quando Acabe soube que Nabote tinha morrido, saiu para tomar posse da vinha. Então veio a palavra do Eterno a Elias, o tesbita: Levante-se e vá até Acabe de Samaria, rei de Israel. Você o encontrará na vinha de Nabote. Ele está lá para tomar posse da propriedade. Diga a ele: Assim diz o Eterno: O que está acontecendo aqui? Primeiro assassinato, depois roubo. Depois diga a ele: Assim diz o Eterno: No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu também. Acabe disse a Elias: Você me encontrou, meu inimigo. Elias respondeu: De fato, encontrei você. E já que você se vendeu para cometer esse erro contra o Eterno, ele diz: Vou destruir você e aniquilar seus descendentes, matando todos os que são do sexo masculino e tenham qualquer relação com o nome de Acabe. Farei com você o mesmo que fiz com Jeroboão, filho de Nabate, e com Baasa, filho de Aías. Você provocou a minha ira, levando Israel a cometer pecado. Quanto a Jezabel, diz o Eterno, os cães devorarão Jezabel perto do muro de Jezreel. Todos os que pertencem à família de Acabe e morrerem na cidade serão devorados pelos cachorros, e quem morrer no campo será devorado pelos corvos. Acabe, influenciado por sua mulher Jezabel, cometeu todo tipo de pecado contra o Eterno. Ele foi muito pior que seus antecessores.
entregou-se a atos perversos diante dos ídolos, como os amorreus que o Eterno tinha expulsado do território de Israel. Quando Acabe ouviu as palavras de Elias, rasgou a própria roupa, vestiu panos de saco e jejuou. Ele até dormia com panos de saco e andava cabisbaixo. Então o Eterno disse a Elias o tesbita: observe que Acabe acatou a minha palavra e se humilhou diante de mim. Por causa do seu arrependimento, não causarei desgraça durante a vida de Acabe, mas durante o reinado de seu filho. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do quarto do seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Por isso enviou mensageiros para consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom. Vou me recuperar deste acidente? Então o anjo do Eterno disse a Elias, o tesbita: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e diga a eles: por acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom? Pois assim diz o Eterno: você não sairá dessa cama, ficará aí como se estivesse morto. Elias entregou a mensagem e foi embora. Os mensageiros voltaram e o rei perguntou: por que voltaram tão rápido? O que aconteceu? Eles responderam: encontramos um homem que nos disse: voltem ao rei que enviou vocês e digam a ele: assim diz o Eterno, por acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom? Por isso não se preocupe, você não sairá dessa cama, você é um homem morto. O rei perguntou: falem mais sobre esse homem que vocês encontraram. Como ele era? Eles disseram: usava roupas de pelo e um cinto de couro. O rei disse: deve ser Elias, o tesbita. O rei mandou um capitão com 50 homens buscar Elias, que estava sentado tranquilo sobre uma colina. O capitão chegou e disse: homem de Deus, por ordem do rei, desça daí. Elias respondeu ao capitão: se sou mesmo homem de Deus, que um raio caia sobre você e seus 50 soldados. De repente, um raio saiu do nada e consumiu o capitão e os 50 soldados. O rei mandou outro capitão com 50 soldados. Eles também disseram: homem de Deus, por ordem do rei, desça daí. Elias respondeu: se sou mesmo homem de Deus, que um raio caia sobre você e seus 50 soldados. Imediatamente um raio caiu do céu e consumiu o capitão e seus soldados. O rei mandou um terceiro capitão com 50 soldados. Pela terceira vez, um capitão e 50 soldados se aproximaram de Elias. O capitão se ajoelhou e suplicou: homem de Deus, tenha consideração para com a minha vida e a vida destes 50 soldados. Já 2 vezes um raio atingiu e destruiu um capitão e seus 50 soldados. Por favor, tenha misericórdia. O anjo do Eterno disse a Elias: não tenha medo, desça com ele. Elias se levantou, desceu e o acompanhou até a presença do rei. Elias disse ao rei: assim diz o Eterno, como você mandou consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom, como se não houvesse Deus em Israel, você não sairá vivo dessa cama. Você é um homem morto. E ele morreu, exatamente como o Eterno anunciou por meio de Elias. Como Acasias não teve filhos, seu irmão Jorão o sucedeu no trono, no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. O restante da vida de Acasias está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Pouco antes de o Eterno levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu saíram numa caminhada partindo de Gilgal.
Elias disse a Eliseu: Fique aqui. O Eterno me mandou tratar de um assunto em Betel. Eliseu disse: Assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois foram para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas viram Eliseu e disseram: Você sabe que hoje o Eterno vai levar seu mestre embora? Ele respondeu: Sim, eu sei, mas não quero falar disso. Depois Elias disse a Eliseu: Fique aqui. O Eterno me mandou tratar de um assunto em Jericó. Eliseu respondeu: Assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois foram para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Você sabe que hoje o Eterno vai levar seu mestre embora? Ele respondeu: Sim, eu sei, mas não quero falar disso. Depois Elias disse a Eliseu: Fique aqui. O Eterno me mandou tratar de um assunto no Jordão. Eliseu respondeu: Assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois seguiram juntos. 50 discípulos dos profetas ficaram observando de longe quando os dois pararam na margem do rio Jordão. Elias pegou sua capa, enrolou-a e bateu na água. O rio dividiu-se e os dois atravessaram sobre chão seco. Quando chegaram ao outro lado, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Peça o que quiser. Eliseu disse: Quero a sua vida duplicada na minha. Quero ser um homem de Deus igual a você. Elias disse: É um pedido difícil. Mas se você vir, quando eu for levado embora, receberá o que pediu. Mas fique observando. Foi o que aconteceu. Eles estavam andando e conversando. De repente, uma carruagem de fogo com cavalos também de fogo ficou entre eles, e Elias subiu no meio de um redemoinho para o céu. Eliseu viu a cena toda e exclamou: Meu pai! Meu pai! Você era como os carros e a cavalaria de Israel. Quando não havia mais o que ver, ele rasgou sua capa em pedaços. Depois pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou para a margem do Jordão e ficou ali. Segurando a capa de Elias, a única coisa que tinha ficado dele, bateu na água e disse: Onde está agora o Eterno, o Deus de Elias? Quando a capa tocou a água, o rio dividiu-se e Eliseu o atravessou. Os discípulos dos profetas de Jericó também viram a cena de certa distância e comentaram: O espírito de Elias está em Eliseu. Por isso eles o acolheram e o respeitavam como profeta. Eles disseram a Eliseu: Estamos a seu serviço. Temos 50 homens de confiança e podemos enviá-los para procurar seu mestre. Talvez o Espírito do Eterno o tenha levado a uma montanha ou o deixado em algum vale remoto. Eliseu disse: Não se preocupem com isso. Mas eles insistiram tanto que ele acabou cedendo. Tudo bem, podem enviá-los. Eles mandaram os 50 homens que passaram 3 dias procurando o profeta em tudo que era canto, pelas montanhas e pelos vales, mas nem sinal dele. Finalmente voltaram para Jericó, onde estava Eliseu. Ele disse: Não falei? Agora vocês acreditam. Certo dia, os líderes da cidade disseram a Eliseu: Mestre, você mesmo pode ver como nossa cidade está bem localizada. Mas a água está poluída, por isso a vegetação não cresce. Ele disse: Tragam-me um balde novo com um pouco de sal dentro dele. Eles trouxeram o balde. Ele foi até a nascente, jogou o sal ali e profetizou: Assim diz o Eterno: Purifiquei esta água.
Nunca mais ela matará vocês nem contaminará a terra. De fato, a água foi purificada e continua limpa até hoje, como disse Eliseu. Em outra ocasião, Eliseu estava a caminho de Betel, e alguns meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele. Você aí, careca! Vá embora daqui! Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou no nome do Eterno. 2 ursos saíram da mata e os atacaram. 42 meninos foram despedaçados. Eliseu subiu ao Monte Carmelo e depois voltou para Samaria.